Boa noite, amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês, sobre mim também, sobre nossas famílias, sobre nossas igrejas, sobre os nossos vizinhos, sobre tudo que nos rodeia. Nós sejamos protegidos por Deus em tudo que nos diz respeito, nossa saúde, nossa vida, nossos bens, tudo aquilo que nós precisamos esteja abençoado. E eu entrego agora esta palavra na mão do Senhor e no coração do Senhor, que Ele faça de mim um instrumento de vivificação da sua santa e gloriosa palavra. Então nós vamos para mais uma delícia, né? Vamos nos deliciar aqui na palavra do Senhor. Fonte original aqui, ó. Nós podemos ler livros, podemos estudar muitas coisas, mas nada vai se comparar ao que está aqui na fonte original. Muitas coisas nós lemos de autores onde há divergência, mas aqui ela não mudou. Por isso eu encorajo, por mais que você leia todos os livros que você tiver à sua disposição, mas medite aqui pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus, porque aqui não muda, aqui ela não mudou. Se tiver um dia, Deus vai mostrar a verdade aqui. Sempre foi assim comigo. Quando eu não entendo, às vezes procurei entender num livro, num autor, em outro, e às vezes encontrei divergências. Uai, se tem divergências, ou os dois estão errados, ou apenas um está errado, está certo. Né? Então é o melhor mesmo, o melhor é vir na fonte original, que é esse prêmio que Deus nos deu, né? Gutenberg inventou a imprensa e o primeiro livro a ser impresso foi a palavra de Deus. Acha que foi a opção de Gutenberg? Foi nada. Foi Deus que deu a habilidade para ele para poder imprimir a Bíblia e, né, de bônus vieram os outros livros. Mas o objetivo era a Bíblia mesmo e ela foi o primeiro livro a ser impresso, né? Nesse tipo aqui, gráfico. Então, hoje, irmãos, eu quero conversar sobre um assunto que eu venho sendo enjoada, mas eu vou ser enjoada, porque esse assunto merece ser repetido, 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 repetido. Se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, esse aqui precisa furar a pedra. Tem uma coisa, irmãos, que Jesus mandou orar, né? Primeiro, é orar para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara. Mas trabalhadores que façam o que a palavra de Deus diz. Porque de intrusos, de falsos, nós estamos com o mundo inteiro cheio, irmãos. O mundo inteiro cheio. E nós vemos que, meu Jesus, outro dia eu fiquei impressionada, que em países onde o evangelho é muito difícil de ser pregado, algumas coisas que acontecem aqui pelo Ocidente já chegaram lá, entendeu? A contaminação de coisas que não são o sumo da palavra de Deus, mas chegou. Então, aqui nós temos a palavra de Deus, onde nós devemos meditar, é nela. E qual é o assunto? É que o evangelho não é só, né? O reino de Deus, o que Deus mandou fazer, não foi somente anunciar o reino vindouro. O evangelho completo está escrito, pelo menos em 3 evangelhos. Ide, anunciai, né, o evangelho, que o reino de Deus é chegado, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai, né? Tendo, logicamente, o direito ao suprimento, porque em outro versículo o Senhor fala sobre isso, que o suprimento
é devido ao trabalhador, até porque se ele não comer, ele não vai trabalhar, ele vai morrer. Então, o suprimento dele, da família, de quem depende dele, isso aí é garantido na palavra do Senhor. E o que eu falo, irmão? Eu já escrevi sobre isso e agora eu estou falando aqui neste vídeo. Que eu vejo que é um esperando pelo outro. Quem é um esperando pelo outro? Nós vamos ler essa passagem aqui, uma passagem que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 12, até o 16. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamamos a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Por isso, o que eu acabei de falar, que um esperando pelo outro. Enquanto aqui dá a entender que Moisés estava com fé. Ele sabia que Deus iria dar o livramento. Nós acabamos de ler isso, não há dúvida sobre isso. Porém, Deus disse que ele estava clamando. Aqui não disse que ele estava clamando, mas Deus chamou a atenção. Provavelmente depois de dizer isso, ele disse, agora vamos clamar, agora nós vamos orar. E começou, né, como se diz, ele puxou o clamor. Deve ter acontecido isso, pelo que Deus falou com ele. Então, enquanto ele estava com fé que Deus iria fazer um milagre ali, ele não sabia o quê. Ele estava esperando por Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. E Deus estava esperando que ele fizesse alguma coisa. Por quê? Irmãos, não era novidade milagres na vida de Moisés. Moisés primeiro foi no particular com Deus. Deus treinou Moisés para que ele já fosse com fé, com certeza de que sempre Deus faria milagres. Teve a mão que ele colocou no peito e ficou leprosa. Depois Deus curou para mostrar para ele o milagre. Teve o lance lá do bordão, da vara que ele jogou, se transformou em cobra. Os magos chegaram, fizeram idêntico, mas a cobra engoliu, né? A cobra que era a vara de Moisés, ele pegou, ela se transformou em vara de novo. Então, e depois houve a realização de muitos milagres que Moisés, pela parte de Deus, operou ali no Egito. Então, Deus já esperava que Moisés soubesse o que fazer. Quando você tem um filho, você vai ensinando, mas você não espera, o tempo todo está ensinando, você espera que o filho já tenha aprendido. De tantas vezes que ele fez alguma coisa e que ele viu você fazer, ele já tem que tomar decisões. E Deus esperava isso de Moisés, então ficou um esperando pelo outro, né? O Moisés esperando que Deus fizesse alguma coisa e o Senhor esperando que Moisés fizesse alguma coisa. Porque ele tinha a vara com quem ele tinha operado vários milagres no Egito. E agora, irmãos, tem uns quase 40 anos que eu ouço falar de pessoas ficarem
clamando por um avivamento. Eu pergunto, o que é que essas pessoas estão esperando? O que é que elas estão pensando que vai acontecer? O que é avivamento? Quem está clamando por avivamento está esperando que Deus faça o quê? Eu só entendo que o avivamento era o que acontecia quando Jesus estava na terra, quando ele orientou, ele treinou os discípulos para fazer as mesmas coisas que ele fazia. E quando ele partiu, ele disse: vocês farão milagres maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ele não tinha um intercessor no céu, mas os que iriam ficar, iriam ter ele, o mediador. Ele tinha o Espírito Santo na terra e o Pai no céu. Mas agora que ele iria voltar, os discípulos, além de terem o mesmo Espírito que atuou na vida do Senhor Jesus Cristo, tanto na operação de milagres, no discernimento, Jesus era 100% homem, porque a Bíblia diz que ele se despiu de toda a divindade para viver como homem, vencer como homem, sofrer como homem, ser tentado como homem. Então, tudo que Jesus sabia era por revelação do Espírito Santo. Aquele que ele falou, para Natanael, eu vi, né, eu te vi debaixo da figueira. Tudo aquilo é revelação, irmãos. Quem se consagra a Deus e tem revelação sabe o que aquilo quer dizer. Agora imagine o Senhor Jesus, que vivia em jejum e oração e em comunhão constante com o Pai. O que o Pai mostrava para ele? Pelo Espírito Santo. Ele não era, como muitos falam, que Jesus era onisciente, por isso que ele viu Natanael, por isso que ele viu anjos descendo e subindo, e disse para Natanael que ele veria, entendeu? Não. O mesmo Espírito que atuou, né, que agiu na vida do Senhor Jesus Cristo, foi o mesmo que desceu de novo, veio para cá. E agora, o povo de Jesus veio, cumpriu Isaías 53, que ninguém podia, aquilo ali era obra exclusiva para ele. Começou o ministério de Isaías 61, que esse ele delegou, né, competência para os que crescem nele. Aí nós vamos ver lá em Marcos, vamos ver em Lucas, nós vamos ver em Mateus 10, Lucas 10, 9 e 10, Marcos 16, entenderam? Então, irmãos, Deus já disse o que é para ser feito. Ah, vamos orar por avivamento, mas o que é esse avivamento que esse povo tanto fala? Avivamento é fazer a obra de Deus. E o que é que Deus espera? Vá fazer o que eu mandei, se consagre. Não tem como fazer as obras de Deus sem fazer as consagrações que ele fazia. Não tem como ter avivamento se não tiver discípulo. Discípulo é alguém que faz a mesma coisa que um mestre faz. É seguir exemplo de mestre. Isso é ser discípulo. Agora, o que é que ele fala? Para ser discípulo. Porque salvo, Deus tem muitos salvos. Muitos. João viu uma multidão incontável. Agora, discípulo é aquele que fará o que o mestre fazia. E ele diz que tem que negar a si mesmo todos os dias e pegar a sua missão, que a cruz que ele fala ali não era cruz literal como ele morreu. É uma cruz significando sua missão. Se é de mestre, se é de apóstolo, se é de evangelista, todo dia pegue a sua missão. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Ah, eu tenho um compromisso ali, né, que é importante, porque eu vou ganhar alguma coisa, porque ela vai garantir meu futuro. Isso, irmão, é para ser discípulo. Não tem como ser discípulo diferente disso. Se não quiser ser discípulo, quiser ser simplesmente um salvo, seja. Mas não vamos mudar a concepção de discípulo, que é exatamente isso, negar a si mesmo. Eu tenho alguma coisa do meu interesse, da minha família, de alguma coisa assim, que pode ser, né,
trocado. E o que Jesus fala, né? Busque primeiro o reino de Deus. Essas coisas eu garanto. Eu garanto. Irmãos, tem umas pessoas que elas são, assim, usadas pelo maligno. E, logicamente, que são pessoas do reino de Deus. Porque os de fora a gente já não ouve. Um crente mais amadurecido, ele não ouve o ímpio de fora. Mas tem aqueles ímpios de dentro da igreja, né? Não é novidade para alguém que existe o joio e o trigo. E que até quem é trigo pode dar um resvalozinho e ser usado pelo maligno, como foi Pedro. Pensa em ti mesmo, né? Para Jesus não ir para a cruz. Irmãos, por que o diabo não usou Judas? Judas, Jesus sabia que ele era um cão. Jesus mesmo falou que era um diabo. Jesus sabia que ele era ladrão. Então não tinha como dar crédito para Judas. Ele usou Pedro. O diabo foi usar exatamente, né, a quem Deus, Jesus, tinha mais apego, tinha mais proximidade. Era com ele, né? João, Tiago e Pedro estava sempre por perto. Foi a esses. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Um dia, eu estava numa luta muito grande, lá no final da década de 90, muito grande. E eu fui para a consagração e Deus foi me dando passo a passo, me mostrando tudo, e a luta era grande. E aí o Senhor me mostrou que eu ia passar por ia haver um problema bem difícil naquela batalha lá, naquele tempo. Já fazia anos que eu estava chorando e clamando nos pés do Senhor. E o Senhor me mostrou que iria acontecer alguma coisa muito estranha. E de fato aconteceu. E eu fui para uma colega, uma irmã, que até me contou que tinha sido arrebatada, né? E eu falei com ela. E ela falou, olha, se fosse eu, e disse o nome dela, se fosse eu, não bateria mais nessa porta. Deus está te mostrando, Deus está mostrando que ele não está nesse negócio. E eu, ouvindo, né, a palavra de Deus, eu estava entendendo tudo. E fiquei com esse conselho por 5 meses. E aí eu lutando e orando, sem saber o que fazer, e a luta era muito grande, luta de anos, era muito sofrimento, irmão, era muito sofrimento. E aí o que aconteceu? Um dia, eu estava indo lá numa igreja, e todo dia tinha uma profecia, e as pessoas voltavam para dar o testemunho. As profecias eram reais. E eu voltei, chegando no meu quarto, e eu falei, pai, a minha luta é tão grande, eu vejo o Senhor tem falado com aquelas pessoas, graças a Deus, mas eu não tenho ouvido. Irmãos, dentro de mim, o Senhor falou. Como não tem ouvido? Para aquelas pessoas eu estou mandando recado, mas para você não. Com você eu falo diretamente. Olha o que você fez. Eu te dei todas as instruções do ano passado. E você ficou com a conversa daquela mulher. Naquele instante, irmãos, eu pedi perdão ao Senhor. Eu disse, Senhor, é verdade. É verdade. Então eu volto, me coloque lá onde eu parei. E pode prosseguir. E o Senhor foi, irmão, encaixou tudo aquilo que o Senhor veio me dando. Tudo foi, até o que era ruim que iria acontecer, aconteceu. O Senhor, mas foi uma vitória. 5 meses eu já estava parada. Então, tome cuidado. Quando você estiver numa luta, eu não sei, agora eu entrei, até mudei o assunto. Estiver numa luta, Deus te coloca numa direção. Aí vem um aperto, aí vem o irmão abençoado, a irmã abençoada. Não faz isso, você está nessa situação, você está nesse sofrimento, isso não vem de Deus, Deus vai abrir outra porta, tem uma porta antiga, né? Lembra daquelas portas antigas que você... Irmãos, aquela porta já passou, não adianta sonhar com ela.
os Satanás vêm na hora do aperto. E ele usa pessoas em quem nós acreditamos. Porque o novo convertido, o neófito, ele pode até acreditar em qualquer pessoa, mas o crente maduro não vai acreditar. Então o inimigo vai usar pessoas que você dá crédito. Entenderam? Então, irmãos, são essas lutas. Aí vem dizer, não, mas para que tanto sofrimento, né? Para ser discípulo. Não, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não quer o sofrimento, irmão. Mas existe uma guerra. Para o discípulo não tem jeito. Ele vai enfrentar uma guerra. E as armas dele são as armas espirituais. É jejum, oração, leitura, conhecimento da palavra. Se expor no trabalho para que Deus acrescente os dons. Porque mediante a necessidade, a pessoa recebe dom quando ela está no trabalho. Porque de acordo com a necessidade, o Espírito vem e opera naquele dom. E a pessoa que já experimentou um dom, ela já o possui. Ela já sabe como fazer. Como eu digo, eu acredito que o dom de discernimento de espírito que Paulo recebeu foi lá em Filipe. Por quê? Porque aquela menina já vinha muitos dias importunando os discípulos. E Paulo não tinha reagido ainda. Se ele não reagiu, irmão, ele ia deixar passar dias para poder reagir, sabendo que era um discípulo imundo? Claro, eu acho que ele não sabia. Eu tenho até plena certeza que ele ainda não tinha aquele dom. Mas naquele dia ele adquiriu aquele dom. E ele viu, ó, ela tá falando a verdade, tá nos bajulando, tá com lisonja, mas isso aí, essa importunação, isso aí não é voz de Deus, não. Conheça a voz. Ele já conhecia a voz do seu Senhor. Foi e repreendeu, né? E sofreu as consequências e tudo. Mas nós vemos que nós temos isso. Então, irmãos, a ordem de Deus já foi dada. Enquanto nós estamos clamando por avivamento, o Senhor já nos disse, vão jejuar, vão orar, se preparar, ler sobre a armadura de Deus, deixar-se usar por Deus, confiar que Deus sempre vai suprir as necessidades. Se vier o aperto, Ele vai suprir a necessidade. E vamos fazer o evangelho conforme Ele mandou. É isso que Ele está esperando que a igreja faça. E a igreja esperando que Ele mande um avivamento gratuito. Né? E até nem sabe, talvez a maioria nem sabe o que é que está pedindo, não sabe nem o que é avivamento. Mas para mim, avivamento é almas convertidas, como Pedro, né, que pregou e 3.000 almas se converteram, quase 3.000 almas. É chegar diante de um leproso e limpá-lo. É chegar diante de uma pessoa endemoniada e expulsar os demônios. E eu quero agora, irmãos, eu já falei sobre esse livro, que se você não leu, esse livro aqui, não deixe de ler. Leia, leia. Ah, mas eu não estou aqui querendo. Leia, irmão. Você não vai se arrepender de ler esse livro aqui. T.L. Osborne. Thomas Lee Osborne. Esse senhor aqui, ele faleceu há pouco tempo. Não tem muitos anos que ele faleceu, não. Esse livro aqui, ele mesmo, irmão, foi tão inspirado por Deus. Esse livro, eu acho que foi 1950 e alguma coisa. Não era nem 1960. Muitas vezes ele mesmo voltou para ser encorajado pelo mesmo Espírito que o inspirou a escrevê-lo. Então, você não vai se arrepender. Não é um livro para ler uma vez. Faz tempo que eu não leio esse livro. Mas é um livro para você ler e reler. Cada vez que for relido, certamente nova unção virá. Esse aqui foi editado pela editora Graça, da Graça. Eu não sei se outra editora... Tá aqui, ó. É selfie, né? Vai sair o contrário. Mas é maravilhoso esse livro. Não tem nada, eu já li. Não tem nada fora da palavra. Pelo menos eu vou relê-lo. Mas quando eu li a primeira vez, eu não vi nada fora da palavra.
Está fora daqueles que não querem enxergar. Irmãos, é como eu digo, muitos teólogos vão buscar lá no fundo, principalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, as profundezas, para casar uma coisa com outra, aí estão voltando para o judaísmo, agora é chofar, sabe? É tocar chofar, é Páscoa judaica. Irmãos, se alguém quer fazer isso aí, ó, eu acho que isso é botar, eu acho não, é colocar, trazer remendo novo e colocar em pano velho. Pegar o remendo novo, né, que é a nova aliança, e enxertar na sombra, né? E enxertar no pano velho. Ou colocar o vinho novo, o vinho da nova aliança, totalmente diferente, e colocar no odre velho, lá nos rituais do Antigo Testamento, que não faz sentido mais para nós, nem para os judeus. Porque o judeu precisa se converter para a nova aliança. Eu já fiz, teve um jejum de Páscoa, porque jejum é jejum, irmão. Jejum não é um ritual novo, velho. É um ritual, é um procedimento indicado no Novo Testamento e que Jesus praticou e nos mandou fazer. Lá naquele menino, ele disse, quando o menino lunático, os discípulos não conseguiram, ele disse qual era a razão. Eles não estavam preparados com jejum e oração. Então, o que a igreja precisa é olhar para aquilo que está na superfície. Gente, está na superfície, está nos evangelhos. Nem precisa ser teólogo para entender o que está escrito em Marcos, em Lucas, em Mateus. Não precisa ser teólogo. Basta saber ler e confiar e crer em Deus. Inclusive ele disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Não é para os doutores da lei, não é para os que crerem. E a gente já viu, irmãos, que é dessa forma que acontece. Quando uma igreja, quando um povo se consagra, eu já vi muitos milagres. Eu já vi esquizofrênico ser curado, completamente curado, liberto. Eu já recebi curas que nunca mais voltaram, nunca mais. Eu nunca mais experimentei aquilo que Jesus me curou. Através de pessoas que se consagraram. Então, eu espero, irmãos, que eu sei que quando a gente fala, tem aqueles que vão reagir, mas tem aqueles que recebem. Às vezes aquela semente vem, mas aí ela vai sendo regada, uma hora ela vai eclodir. E vai virar a fé, e vai virar o que Deus quer, e vai virar o que a igreja está pedindo. O avivamento. O avivamento é Deus operando. É o doente sendo curado, Deus fazendo maravilhas, entendeu? Não é só pela glorificação do nome dele, que já é grande coisa, mas é para tirar as pessoas dos seus sofrimentos. Vamos ler Isaías 61, que Jesus começou aquela obra e delegou. O que é delegar? É aquilo que foi dado, eu transferi, é igual como alguém que passa uma procuração, podendo subestabelecer. Então, se alguém me passa uma procuração para eu vender um imóvel e a pessoa põe lá embaixo que eu posso subestabelecer, se eu estiver impedida por qualquer motivo, eu posso escolher uma pessoa da minha confiança e passar para ela fazer a mesma coisa que aquela pessoa me autorizou a fazer. Ela tanto me autorizou, como autorizou que eu autorize outra pessoa a fazer a mesma coisa dentro daqueles mesmos limites de poderes. Assim, o Pai deu autoridade para Jesus, mandou o poder dele, que é o Espírito Santo, e Jesus delegou a mesma autoridade, transferiu a mesma autoridade para o seu corpo. Ele iria como cabeça e para o corpo ele delegou a mesma autoridade. Eu já vi pessoas, irmãos, teólogos, cheios de diplomas na Europa, falando, mas como que pode? Quer dizer que 2000 anos Deus nunca revelou e agora revelou para essas pessoas?
Como 2000 anos Deus não revelou? Está escrito há 2000 anos nos evangelhos. Se a pessoa não quer, rejeita, não, porque não quer, não tem a fé e nem quer ter, porque lá, voltando ao menino lunático, a fé é adquirida daquela forma, no jejum, na oração. Ali você vai adquirir a fé poderosa para operar milagres. Não é a fé para ser salvo, é a fé operosa. Então ali o que é que ele indica? Tem que fazer o que ele fazia, tem que imitar o mestre. Não querem, aí rejeitam aquilo que está na superfície, não está lá em fundo não. Está lá escrito, ó, Marcos, Mateus, Lucas, bem na superfície, basta saber ler e querer obedecer. Só isso. Aí diz que em 2000 anos Deus não revelou. Claro que revelou. A pessoa não quer se fazer de surda, cega e muda e diz que Deus não revelou. Todas as vezes que alguém pôs em prática, quis obedecer aquela palavra, o Senhor trouxe isso que chama de avivamento. Só que ele trouxe para aquele povo, para aquele grupo que buscou. Aí já tem umas ideias de que Deus tem planos, que tem tempo, que tem épocas determinadas, que é só quando Ele quer. Gente, isso não está na palavra de Deus. Os desobedientes somos nós, não é Deus que é arbitrário, não. Vem para um tempo e não vem para outro. Vamos buscar isso lá nas profundezas, fazendo uns estudos lá, não sei, nas obscuridades do Velho Testamento, entendeu? A palavra de Deus sempre esteve, todo o povo em qualquer época que fizer o que Jesus mandou, vai obter a fé e o Senhor vai operar. Os desobedientes somos nós, não vamos transferir a responsabilidade, a nossa falível irresponsabilidade para Deus, taxando-o de arbitrário. Não, os errados somos nós. E qualquer um, e nós estamos num tempo, irmãos, que nós não temos mais que correr atrás de nada. Nós temos que correr atrás do reino. Lembra quando iam inundar aquela terra lá de Tucuruí para aquela hidrelétrica? Que aquelas pessoas pegavam os barcos, aí já tinha chegado a data. Aquelas pessoas pegavam os barcos, irmão, saíam catando macaco, catando o bicho nadando para resgatar, porque não tinha mais tempo, não tinha mais tempo. Eu vi muito isso, eu lembro, faz muitos anos, mas eu lembro, sabe? Era se jogando na água do jeito que desce para resgatar o que desce para resgatar. Então eu creio que nós estamos nessa época. Agora é a hora de nós corrermos para resgatar o que der. Porque cada alma podia ser nós, que está ali se debatendo, né, para morrer, naquele lago lá de Tucuruí. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser um parente nosso. Então, o tempo é urgente. Fiquem todos na paz. Voltarei a esse assunto? Acredito que sim. Por quê? Porque é aqui que está o segredo da nossa missão. Se nós nos lançarmos para trabalhar, igual aqueles dos talentos, que receberam 5, que receberam 2, entendeu? Se nós formos trabalhar, o Senhor vai nos acrescentar o que for necessário. E outra coisa, ninguém vai contar consigo mesmo. Jesus já advertiu, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, é zero, é sem condições. Ah, mas eu não tenho condições. É sem condições mesmo, porque sem ele ninguém vai poder fazer nada. É ele que garante. O que nós precisamos é nos dispor, como Paulo disse, né? Como sacrifício vivo. O resto é com ele. Ele é responsável. Até porque nós não temos o poder sem ele. Nós dependemos dele. Fiquem todos com Deus. Orem por mim. Porque não está sendo fácil. Irmãos, deixe seu joinha, vamos botar esse canal para funcionar. Se você está acreditando, se você crê nisso que eu estou falando, vamos colocar esse canal para funcionar, irmão, para crescer, para atingir, né? Tem gente aí sedento de ouvir a verdade, de tanta mentira que a gente já ouviu,
Depois eu vim aqui dar meu testemunho, irmão, como Deus me tirou do meio das multidões. Porque eu também estava acreditando em lobo. Nossa, tanto que eu acreditei. Estava ali no meio, né? E o Senhor me tirou do meio da multidão. Entendeu? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para nós nos animarmos a agradar àquele que está lá, né? Que sofre todos os dias. Se nós pararmos para imaginar uma pessoa indo para o inferno, isso a gente não aguenta, imagine ele que sabe e vê a pessoa indo, né? Então fique com Deus, a paz do Senhor, ore pela minha saúde, pela minha família, por favor, eu estou pedindo, eu preciso me estruturar para também fazer a obra do Senhor, que o Senhor termine esse tempo, né, que eu estou aqui na prova, é prova mesmo. Então, um abraço, um beijo no coração, tchau.